Olá, bom dia. O Globo Comunidade hoje é sobre cuidar da pele, não só no verão, quando a ida à praia ou a ida à piscina exigem mais proteção. Surgiu algum sinal ou mancha na pele? Sabe qual o creme ideal para hidratar ou proteger o rosto? São dúvidas muito comuns e muita gente acaba decidindo o que usar sem consultar um especialista. Por isso, nós convidamos dois deles para falar sobre tudo isso e muito mais. Estão aqui comigo os dermatologistas Ana Luísa Gadelha e Francisco Assis. Bom dia, gente. Bom dia, é um prazer. Filtro solar, vamos começar falando sobre ele, não só na praia e na piscina, né, Ana Luísa? Sim, o filtro solar, o nome já está dizendo, é para proteger do sol. E o sol, ele não está só na praia, né? Ele está conosco o dia todo, né? O sol é uma fonte de energia maravilhosa, né? Mas é preciso tomar muito cuidado, porque sem proteção, o uso exagerado, a exposição exagerada ao sol pode provocar câncer de pele, pode aumentar as manchas da pele e pode promover uma aceleração do envelhecimento da pele. Ô Francisco, mas indo para a praia ou para a piscina, quando a gente sabe que vai ter uma exposição maior, porque a gente vai estar com menos roupa, com o corpo menos coberto, né? Tem que passar quanto tempo antes? O ideal, alguns laboratórios têm a sua recomendação, mas a gente pensa em pelo menos 30 minutos, porque se você tiver o contato, por exemplo, com a água ou estiver suando, você pode fazer com que aquele protetor solar ali saia rapidamente. E dependendo do protetor, por exemplo, se você vai usar, o ideal é pensar assim, às vezes tem protetores que têm um papel esporte, que eles são resistentes à água, ele é resistente ao suor, quando ele vai fazer alguma atividade ao ar livre. Então isso muda um pouco, mas pensar em 30 minutos antes. E aquele fator que vem escrito na frente, aquilo influencia mesmo? Assim, quanto maior aquele número, maior é a proteção? Na verdade, o que acontece? A partir de 30, ele já começa a não mudar tanto. Então, geralmente, a gente pensa de 30 a 50, e quando a gente quer, a gente vai ver mais ou menos o tipo do tom da pele. Mas, geralmente, a gente pensa de 50 um pouco a mais. Hoje, você chega a achar até, considerando como 100, como 99. Mas, quando ele passa de 60, 70 para chegar ao 100, a diferença não é tão grande. Que aí o fator de proteção é exatamente ligado a proteger dos raios UVA e UVB. E existe também o protetor solar físico, é quando ele faz uma barreira. E o que é essa barreira? É uma coisa ali como se fosse, imaginando, alguma coisa que vai bloquear, que pode ser a base do protetor solar ou produtos mesmo, como existe alguns, como antigamente se usava aquela espumada lá, o surfista usava aqui passando, ficava branco, aí aquele aspecto de barreira para proteger também da luminosidade. Ana Luísa, e se a gente for para a praia ou para a piscina, enfim, está no churrasco, com aquelas camisas que tem proteção UV, precisa passar o protetor solar por baixo dela também? Não, essa é sempre uma dúvida que perguntam, né? Porque, assim, existe um outro tipo de medição das roupas, que é o FPU, que ele não dá exatamente aquela ideia de exata como um fator de proteção solar, que é o FPS, que protege mais contra a radiação ultravioleta B, e o PPD, que é a proteção contra a ultravioleta A. Existe uma proporção de ultravioleta A, de proteção para ultravioleta A, em relação à ultravioleta B nos filtros solares. O FPU, que é a proteção das roupas, não existe uma proporção, ela é mais ou menos um percentual de exposição, e isso vai sendo visto pelo desgaste da roupa no passar do tempo. Uma maneira de você ver realmente quanto mais protege uma roupa é você colocar ela contra a luz solar. Você vai ter uma ideia, quanto mais fechada a fibra, mais ela vai proteger. Isso independente de ter a FPU ou não. Essas fibras que são onde são elaboradas os tecidos de fator de proteção, né, o FPU, elas são embebidas de uma substância à base de dióxido de titânio, que é exatamente essa substância que Francisco falou, que fica branco, né, que dá uma opacidade e que não deixa passar o filtro solar. Então, é, portanto, uma barreira física interessante. Então, elas têm uma tecnologia de uma fibra mais fresca, menos quente, né? Porque os tecidos sintéticos, eles geralmente protegem mais do que o algodão,
porque o algodão tem a fibra mais aberta. Então, assim, tem alguns tecidos que protegem mais do que outros, mas a proteção é mais eficaz no sentido de durar mais, de variar menos conforme a transpiração, conforme o banho demais, essas coisas todas. Agora, entrou na água, depois tem que aplicar de novo o protetor, né, Francisco? Existem alguns protetores solar que o fabricante lá ele recomenda que poderia ser resistente à água, mas são poucos. No Brasil não temos tantas opções. Então tem que tomar cuidado, porque você às vezes acha que ele vai ficar e você tem que ver na recomendação mesmo da embalagem. E no Brasil, como temos muito pouca opção, então é importante você reaplicar. E quando for reaplicar também é importante, porque muitas vezes ali eu tenho filho e a criança está ali molhada, aí para você reaplicar ele não quer, aí o ideal é secar pelo menos o local, porque a criança está molhada e aí não quer colocar, aí termina que você vai passar o protetor solar e ele não vai segurar por causa daquele líquido ali, que pode ser a piscina, pode ser até um banho no jardim de mangueira, qualquer coisa que estiver exposto na luz solar e que tivesse um contato com a água. O ideal é primeiro secar, colocar o protetor solar e esperar novamente um tempo, que seria próximo a 30 minutos. E isso é difícil. Com a criança, por exemplo, é bem difícil a gente conseguir. Ô Francisco, então se a gente está dentro da água, a gente está sem essa proteção do filtro solar, né? Então, porque às vezes a gente está lá na piscina e fica por meia hora, principalmente criança, né? Fica por meia hora, 1 hora dentro da água sem sair. Então, quer dizer que aquele tempo que está dentro da água está sem a proteção do filtro solar. E o que acontece? A gente ali na água vai perdendo aquele protetor. Então, por exemplo, criança principalmente, e se for muito mais clara, ela tem uma tendência a ficar muito mais vermelha ali no pós. Então, a camisa UV, hoje tem calça UV, o maiô pode ser UV, a sunga pode ser UV, o tecido, que é esse tecido que tem a tecnologia de receber esse banho. Então, ele não vai perder durante... Então, se ele estiver molhado, você tem uma chance de estar queimando menos. Então, se você está ali com um tecido, é bem melhor do que somente o protetor solar. E outra coisa que você tem que lembrar é que se você estiver na água, tem que pensar como um cristal. Quando bate a luz no cristal, ele pode potencializar. E acontece isso. Às vezes você fica na água e esquece. Você não sente que está queimando, porque você não vai estar suando tanto, mas você pode estar queimando até mais do que o normal estaria queimando. Então isso é importante. Ana Luísa, tem gente que gosta da cor do verão, da pele bronzeada, da marca do biquíni, do maiô, da sunga. Isso é ruim para a pele da gente, ficar com a marca? Ou ficar com a pele mais vermelhinha, mais bronzeada? É o seguinte, se na realidade você estimulou a célula que produz a melanina, que é o pigmento, né, que bronzeia a nossa pele, se você estimulou de alguma maneira pelo sol, você já modificou o DNA daquela célula. Então, você já fez um procedimento que já aumenta o seu risco de câncer. Agora, existem os autobronzeadores, que são os bronzeadores cosméticos, que podem ser utilizados, que são à base de uma substância que pigmenta a pele, quase como se fosse uma tatuagem temporária, certo? Esses podem ser usados sem medo, eles não modificam, né? E até em conjunto com alguns protetores solares que têm protetores orais e tudo, que você tem um beta-caroteno, então a cor pode até ficar mais bonita e você dá aquela enganada, se você fizer tanta questão da marquinha, de tudo, mas a proteção, o bronzeamento realmente é contraindicado. Ô, Ana Luísa, agora com relação aos melasmas, que são aquelas manchinhas, né? Por que eles aparecem mais quando a gente está exposto ao sol? O melasma é uma alteração de cor da pele, uma mancha escura, né? Mais tipo acinzentada ou amarronzada que você pode ter na sua pele, provocada pelo dano solar que vai fazer isso, né? Alguns anticoncepcionais, algumas questões hormonais, mas enfim, a causa principal é a exposição ao sol. Então, o melasma, ele é uma doença que ocorre quando tem o calor, não é só o raio solar, mas o calor, a ultravioleta A e a ultravioleta B e o infravermelho, ou seja, todas as radiações que emitem calor, elas podem aumentar
ou piorar o melasma. Então, para o melasma, serve a proteção solar durante o dia todo. Né? Mas algumas pessoas têm uma predisposição, Francisco, a ter melasma? Sim, a gente vê que o fator genético influencia bastante. E uma coisa também que é muito interessante, que a Ana Luísa falou agora, é que em relação ao calor. Então, por exemplo, até um secador de cabelo, se você estiver colocando para a franja, às vezes o paciente fica com melasma escuro bem na região da testa. Então, isso é importante. Ela trabalha com forno e aquele forno fica esquentando ali. Então, o calor pode fazer ele ativar. A luz do local, então, está num lugar com luz artificial, mas é a luz visível. Então, não só o sol, mas tem outras coisas que poderiam ativar. Então, quem vai tratar o melasma, ela vai ter que ter cuidado ali, ou a mulher ou o homem. A mulher influencia muito mais porque o fator hormonal piora para ela, que pode ser o anticoncepcional, como a Ana falou, ou dependendo dela mesma, ela pode ter um estímulo hormonal maior. Então, é importante no melasma a gente pensar nesse conjunto. E é uma doença que é difícil e eu acho que deixa, principalmente a mulher com estigma muito, que ela não se sente bem, porque dependendo da cor que ele está ali, pode ficar muito chamativo. Então, isso deixa a mulher bem para baixo. A proteção química, ela vem através dos filtros solares convencionais. A proteção física vem através da cor. Então, é a maquiagem ou a base, né, ou o filtro com cor, que dá a proteção máxima para se evitar o melasma, se evitar a piora do melasma. Vamos conversar mais, tá, gente? Sim. Tem dúvida sobre colocar botox? Pode ser aplicado no verão e pode pegar sol logo em seguida ou tem que esperar um pouquinho? O Globo Comunidade sobre os cuidados da pele vai para um rápido intervalo e volta em instantes. O Globo Comunidade hoje é sobre cuidar da pele. No bloco anterior, a gente tocou no assunto do melasma, né? As manchinhas na pele. Ô Francisco, como é que é o tratamento? O melasma, eu sempre explico aos meus pacientes que ela é uma doença crônica. O que é isso? É como quem tem diabetes, quem tem pressão alta. Sempre vai ter que um tratamento. E o principal tratamento é o protetor solar. Então, você consegue clarear, consegue chegar a ficar praticamente imperceptível. Mas se você parar de usar o protetor, às vezes um clareador, você vai voltar a escurecer tudo novamente. Então, quando o paciente entende que ela é uma doença crônica, ele consegue conviver muito melhor com esse melasma. Aí, Ana Luísa, agora o Botox, que tanta gente tem se interessado por ele, que muita gente coloca na região da testa, do rosto. Como é que é exatamente a atuação dele para a gente evitar essas ruguinhas? Então, o Botox é o nome comercial da toxina botulínica, né? É uma toxina, como o próprio nome diz, é uma substância que é injetada e que tem um efeito tóxico, entre aspas, né? Sobre as células, sobre a contração muscular. Então, ela é utilizada para paralisar feixes musculares. Então, a gente utiliza na região frontal para evitar aquelas rugas dinâmicas. Uma exposição muito intensa ao sol, ou pessoas que têm um metabolismo mais acelerado, ou pessoas que têm diabetes, ou pessoas que têm hábitos de correr, atletas, eles têm normalmente a duração do Botox diminuída. Não é que você vai aplicar Botox e não vai poder tomar sol, tipo, um período de tempo depois do Botox. O que acontece é que, se você for se expor bastante ao sol, a tendência é que o Botox vá perdendo com o tempo a sua eficácia. Então, muito sol, muito exercício diminui a duração do efeito? Sim, infelizmente. Mas tem um padrão, assim, tem que reaplicar de tanto em tanto tempo? Não, o ideal é assim, ele tem uma durabilidade média de 3 a 4 meses. Né? O ideal mesmo é que só se faça uma nova reaplicação a partir de 4 meses. O problema é que, às vezes, algumas pessoas acham que mudando de dermatologista, o outro vai, aí de repente, às vezes, elas esquecem de dizer que fizeram a aplicação do Botox há menos tempo. E isso pode imunizar. Se elas fizerem a toxina num período inferior
a 4 meses, o risco é dessa toxina funcionar como uma vacina contra a própria substância. Ou seja, você injeta o Botox e não acontece absolutamente nada. Não tem mais o efeito, que está sendo esperado. Isso. Ô Francisco, e a gente pode fazer a aplicação do Botox? A gente não, né? Vocês fazerem a aplicação do Botox nos pacientes e o paciente ou a paciente depois já ir direto para a praia, para a piscina, tomar sol de uma forma geral? Na verdade, pode. Ele estiver usando uma proteção solar ali adequada. O que eu sempre falo, porque assim, quando você vai aplicar, a gente vai usar ali para aquele músculo que eu vou diminuir, eu vou usar uma agulha. Então, aquela agulhinha eu posso furar um vasinho e pode deixar um hematoma, que é aquele roxinho que ficou. Sim. Aí o que tem que tomar cuidado é se aparecer esse roxinho, a gente teria o perigo desse roxinho durar muito mais tempo e ele meio que tatuar a pele, como se deixasse uma marca ali. Aí, por exemplo, você fez o Botox, não teve nenhum roxinho, você tem uma chance de não acontecer nada. Mas o roxinho que é o maior problema com o sol, com a luminosidade em geral. E skincare está também na lista dos interesses atuais de muita gente, né? Que é uma rotina de cuidados com a pele, né? O cuidado vai depender muito do tipo de pele que você tem. Então, não é você chegar e ver na internet que tal atriz está utilizando determinados produtos que você deve utilizar os mesmos produtos, porque a pele dela pode ser totalmente diferente da sua, né? Então, os cuidados com a pele realmente tem que ser, o ideal é que sejam orientados pelo seu dermatologista, porque você pode ter uma pele sensível, você pode ter uma coisa chamada rosácea, que é uma coisa que muita gente sofre aqui com esse calor muito grande que a gente tem, que é uma mancha rosada na pele com surgimento de pápulas, como se fossem espinhas sem cravo, certo? É como se fosse uma sensibilidade maior da pele. Então, se você tem uma tendência a rosácea, seu rosto é uma pele mais sensível, se você colocar um ácido, por exemplo, um ácido retinóico, porque a gente viveu recentemente um momento em que o ácido retinóico começou a ser estimulado por algumas blogueiras. Isso é péssimo. Então, várias pessoas começaram a chegar irritadas no consultório e essa irritação, ela piora quando a pessoa vai se expor ao sol. Se ela estiver fazendo algum tratamento com ácido, ela tem que ter o cuidado redobrado com o sol. Usar sempre filtro que cubra o rosto, tipo um filtro físico com a cor apropriada, com a cor mais próxima da cor da pele. Hoje a gente tem marcas de filtros solares que tem mais de 6 colorações de pele diferentes. Então, assim, e entre as próprias marcas, às vezes existe uma que vai se adaptar ao seu tom e outra não, né? Mas não existe skincare melhor do que o protetor solar. Olha aí, é o básico, né? A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o Globo Comunidade falando sobre os cuidados com a pele.